Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus e é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, hoje o nosso tema é Não Quero Obedecer a Deus, e agora? Esse é o tema que será debatido aqui nesta hora e pela Esté, a minha filha, que estará ministrando. Mas antes da nossa ministração sobre este tema, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras acontece em nossas igrejas a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Muitas pessoas têm sido abençoadas e que têm unido demais pessoas ali com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e eu gostaria muito de poder ajudar você em oração. Esteja conosco na próxima terça-feira na corrente de oração dos 7 passos para a vitória às 19h30. Na quarta-feira à tarde nós temos a Tarde da Bênção em 2 endereços, na Rua Lamartine 178 e também na Rua Princesa Isabel 286. Muitas pessoas que não podem ir à igreja à noite, esse horário é oportunizado aquelas pessoas para estar ali louvando, buscando a Deus. É um culto muito objetivo, que é das 15 às 16, porque há pessoas que vêm do trabalho e param ali para buscar a Deus. Então nós somos bem objetivos, um culto voltado para a oração. Quem sabe você não tem tido a oportunidade de ir à igreja à noite, fica aí o nosso convite para você estar conosco na Tarde da Bênção, às 15 horas nas igrejas Batista Renascer. Na quinta-feira nós reunimos em célula às 20 horas, no sábado nós temos reunião às 19h30, o culto de louvor a Deus. No domingo de manhã nós temos o estudo da Palavra de Deus, que é a Escola Bíblica Dominical, e aos domingos às 19 horas. Nós estamos reunindo aos domingos às 19 horas no culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoas como você em nossas igrejas. Vamos então, a Esté vai estar ministrando sobre este tema, Não Quero Obedecer a Deus, e agora? Graça e paz, queridos. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram a planície em Sinear e ali fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então essa é a história que a Bíblia nos conta sobre a Torre de Babel. E nós podemos perceber que desde o começo da Bíblia, desde o começo do mundo, existem pessoas que desobedecem uma ordem do Senhor. Começando de Adão, quando o Senhor deu uma ordem para Adão não comer daquele fruto, Adão e Eva se juntaram e desobedeceram à voz do Senhor. E por causa disso, toda a humanidade acabou sofrendo as consequências daquela escolha de Adão e Eva. E não é diferente nessa história da Torre de Babel. Quando nós lemos no capítulo anterior, no capítulo 9, no versículo 7, quando Noé sai da arca e
e o Senhor dá uma ordem para ele. No versículo 7 o Senhor diz assim: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem-se nela. O primeiro ponto que nós observamos nesse texto é que o Senhor dá uma ordem para aquele povo, para que eles saíssem e povoassem toda a terra. Mas, diferente do que eles queriam, eles não queriam se separar. E quando nós começamos a ler a história da Torre de Babel, o segundo ponto que nós vimos nesse texto é que todo o mundo falava uma só língua. Então todos possuíam uma só língua e em todo lugar havia apenas uma língua. Mas aquele povo não estava satisfeito em viver em se separar, porque o Senhor havia dado uma ordem para eles e eles não queriam obedecer essa ordem do Senhor. E quantas vezes nós nos encontramos na mesma situação que esse povo se encontrava? Antes éramos de um jeito, como esse povo aqui falava a mesma língua. E quando o Senhor nos dá uma ordem, quantas vezes não queremos obedecer essa ordem do Senhor? Essa é a situação em que o povo se encontrava, porque eles não entendiam o caminho que o Senhor tinha para a vida deles. E por causa disso, eles não queriam obedecer à voz do Senhor. E aí, quando nós vamos continuar lendo esse texto, nós observamos que esse povo, eles começaram a planejar o que eles iriam fazer. Aí eles começam a pensar o que nós vamos fazer e eles resolvem construir uma cidade. Uma cidade que seria diferente, que eles não sairiam dali. Como está dizendo aí, disseram uns para os outros: vamos fazer tijolos, queimá-los. Bem, usavam tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. Então eles começaram a planejar o mal dentro do seu coração, planejaram desobedecer à voz do Senhor. Então a terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é que muitas das vezes nós planejamos desobedecer à voz do Senhor, como esse povo planejou desobedecer à voz de Deus nesse episódio da Bíblia. Eles começaram a desobedecer à voz do Senhor e por causa disso, eles começaram a planejar o mal. E a quarta coisa que nós observamos é que o orgulho chega ao coração daquele povo. E eles começaram assim, depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O interessante nesse texto é que aquele povo, eles começaram a planejar o mal dentro do seu coração, eles tiveram um plano B. Não vamos seguir a ordem que o Senhor nos instituiu. Nós vamos fazer outra coisa, vamos construir uma cidade. E a partir desse momento, o orgulho começa a chegar no coração desse povo, porque eles começam a pensar assim: se a gente construir uma cidade tão grande, mas tão grande, o nosso nome será conhecido em toda a terra. E a partir desse momento, eles começaram a achar que eles seriam famosos pela escolha que eles fariam. E a partir daí, eles começam a construir essa cidade esse que eles seriam famosos, que a partir desse momento eles não precisariam ser espalhados na face da terra. E muitas das vezes nós somos como esse povo. Esse povo, eles fizeram um plano diante do Senhor. O Senhor havia dado uma ordem para eles e eles simplesmente não queriam obedecer o Senhor e por causa disso começaram a planejar o mal. E muitas das vezes nós
começamos a ter plano B, porque nós não queremos obedecer à voz do Senhor. Nós não entendemos qual é o projeto do Senhor, porque o Senhor não vê como o homem vê. O olhar do Senhor é diferente do nosso olhar. O Senhor vê além do que nós podemos ver. Nós só vemos o imediato, o aqui, o agora. E muitas das vezes nós não entendemos a ordem do Senhor. Com certeza o nosso Deus já estava vendo nos nossos dias, todos espalhados pela face da terra. Mas aquele povo, eles queriam ficar no mesmo lugar. Eles queriam ficar ali e construir uma cidade para eles que alcançasse o céu. Eles queriam construir uma cidade tão grande que alcançasse o céu. E naquele momento que eles começaram e deixaram o orgulho dominar o seu coração, eles ficaram cegos e não puderam ver o que o Senhor tinha para a vida deles. E nesse momento nós vemos no versículo 5 que o Senhor desce para ver. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começam a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Muitas vezes nós planejamos fazer muitas coisas nas nossas vidas. E o Senhor sabe qual é o nosso pensamento, sabe o que nós estamos fazendo, o que nós iremos fazer, porque Ele é um Deus onipresente, onisciente. Então o Senhor conhece os nossos planos, os nossos projetos. Mas muitas das vezes o Senhor deixa nós irmos até onde a gente conseguir ir, para Ele poder impedir no momento certo. Porque muitas das vezes nós queremos ser independente. Esse povo, ele queria ser independente do Senhor. E muitas das vezes, quando nós não queremos, na maioria das vezes, quando não queremos obedecer à voz do Senhor, é porque nós queremos ser independente do agir do Senhor na nossa vida. Nós não queremos seguir uma ordem do Senhor. E naquele momento o Senhor desce para ver o que aquele povo estava fazendo. E muitas das vezes o Senhor vê o que nós estamos fazendo e Ele continua nos dando corda até chegar o momento dele parar. Não, só até aqui, meu filho. E o Senhor desce para ver e fala que deveria impedir aquele povo, porque senão aquele povo ia acabar se destruindo. E naquele momento nós percebemos quais são as consequências das nossas escolhas. Muitas das vezes nós sofremos a consequência das nossas escolhas. Nós podemos ver que as consequências da escolha daquele povo, até nos dias de hoje, nós vemos o fruto do que eles plantaram. Porque até no dia de hoje nós temos outras línguas. E é por causa da consequência dessa escolha que nós estamos aqui. E muitas das vezes nós colhemos aquilo que nós plantamos há muito tempo atrás, como esse povo aqui. Eu não sei qual a situação que você se encontra, se você resolveu desobedecer à voz do Senhor e tudo na sua vida parece bagunçado, porque quando o Senhor desceu ali, toda a língua foi confundida e ninguém conseguia entender o que um e o outro falava, porque aquilo foi o fruto da desobediência daquele povo. E por causa disso, eles não conseguiam entender. Às vezes você tem sofrido, tem colhido o fruto da desobediência. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: não se engane, pois tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, não adianta nós pensarmos que não iremos colher o fruto da desobediência, porque o fruto da desobediência trará a confusão, como trouxe na vida desse povo nessa época aqui.
Então, meu querido, eu não sei a situação, mas eu quero te dizer que obedecer o Senhor é a melhor coisa. Louvado seja Deus. Nós temos essa palavra aqui tão oportuna. Para muitas pessoas isso não faz nenhum sentido, porque ela também não acredita em Deus. Mas a verdade é que nós temos visto muita confusão nos últimos dias, onde há lares que não conhecem, não entendem a linguagem um do outro. Lá na empresa, por infringir as normas daquilo que foi pré-estabelecido, e as pessoas acham que não tem problema. De repente, um começa a ter confusão. E é o que houve. Babel é sinônimo de confusão. Então, há muitos lares hoje que estão como uma Babel. Há muitas famílias que estão assim, muitas empresas que estão assim, porque desobedeceram a palavra de Deus. Portanto, nós estamos aqui e queremos orar a Deus e pedir ao Senhor que nos abençoe de maneira tal que nós possamos ter sensibilidade para obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é o melhor caminho, e esta é a ordem de Deus que nós devemos viver em obediência à sua palavra. Deus bendito e Senhor, nós te louvamos, te damos graça por cada dia, por cada momento, por cada instrução da tua palavra. Sobretudo, nós queremos viver em plena obediência, porque sabemos que quem obedece colhe os frutos da benevolência. Nós oramos a ti com ações de graça em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida e convidamos você a estar conosco em uma de nossas reuniões que acontece nas terças-feiras, às 19h30, na quarta-feira, às 15 horas, no domingo de manhã, às 8h30 e às 19h30, 19 horas no domingo. Fica aí o nosso convite e espero você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.